Era noite quando Paulo pediu à sua esposa, Patrícia, que mandasse a empregada sair da sala, pois ele queria jantar. Na mesa, ele pegou a colher, franziu o nariz e não comeu nada, pois havia visto a empregada colocar a colher na mesa. Ele questiona a esposa se ela viu a empregada lavar os utensílios e se suas mãos estavam limpas, alegando que esse povo de favela não tem higiene. Patrícia defende Marivânia, dizendo que tudo estava limpo e que ela era muito caprichosa. Paulo então declara que vai instalar câmeras na cozinha. Ele pergunta por Júnior, que entra pela porta cambaleando. O pai o convida para ir a uma reunião de amigos no clube, mas Júnior recusa, dizendo que está bêbado e passou a tarde toda comemorando vitórias. Júnior se dirige ao quarto, e Paulo pergunta a Patrícia sobre essas vitórias. Ela responde que não sabe, mas que vai conversar com o filho. Paulo sai, sorrindo. Patrícia pede a Marivânia para preparar um lanche que irá levar para Júnior. Ao bater na porta do quarto do filho, ela entra e diz que trouxe um lanche reforçado. Durante a conversa, ela percebe alguns objetos caídos no chão e pergunta o que ele está comemorando. Júnior a olha e diz que sente pena dela, chamando-a de inútil e submissa, afirmando que, de onde ela veio, deveria ser sua babá e não sua mãe. Patrícia, quase sem voz, pede respeito e questiona de onde ele tirou isso. Júnior levanta da cama, abre a porta, empurra Patrícia para fora do quarto e a chama de pobre inútil. Ela volta para seu quarto, sentando-se na cama e chorando. Quando Paulo chega, Patrícia se levanta e começa a contar o que aconteceu. Ele a observa em silêncio e, quando ela se cala, ordena que arrume suas coisas, pois não mora mais ali. Patrícia não reage. Paulo desabafa que nunca passou tanta vergonha na vida durante a reunião, onde mostraram fotos e leram cartas, revelando que Patrícia era uma favelada. Ele se sente enojado por ter estado com ela todos esses anos, afirmando que ela mentiu sobre sua classe social. Patrícia pergunta de onde ele tirou isso. Paulo chama a segurança para expulsar Patrícia da casa, afirmando que nunca mais dividiria o lar com uma pobre nojenta. Patrícia pega sua bolsa e sai da mansão, levando o pouco dinheiro que tinha para pegar um ônibus. Marivânia, ao ver Patrícia sendo expulsa, tenta caminhar rápido, pisando nas flores do jardim. Ela observa Júnior entrar em um carro que não pertence à família, acompanhado de um homem. Marivânia tenta sair pelo portão da frente, mas os seguranças a instruem a ir pelo portão dos fundos. Enquanto anda rapidamente pelas ruas escuras, ela encontra Patrícia na parada de ônibus, sozinha e ainda chorando. Um carro se aproxima, e Patrícia conversa com o motorista antes de sair correndo, ouvindo tiros. Marivânia se esconde em um beco. Um ônibus aparece na rua e o carro de Júnior para em frente ao beco onde ela está. Ao ver Júnior no carro preto, Marivânia coloca a mão na boca. Ele para o carro e se prepara para sair. Marivânia fecha os olhos enquanto as pessoas do ônibus apontam para o carro, afirmando que quem estava nele atirou, e outras pessoas correm atrás do veículo. Júnior arranca com o carro, e Marivânia aproveita para sair do beco e correr até Patrícia, que está caída no chão. Marivânia avisa que vai chamar os bombeiros, mas Patrícia pede que ela escute, revelando que foi seu filho quem atirou. Marivânia diz que não voltará a trabalhar lá sem Patrícia. Ela pede que Marivânia volte e finja que nada aconteceu, para ver o que Júnior está fazendo. Marivânia expressa seu medo do filho. Os bombeiros chegam, e Marivânia acompanha Patrícia para o hospital. Elas passam a noite lá, e Marivânia liga para alguns parentes distantes, dizendo que passará a noite no trabalho. Na manhã seguinte, bem cedo, Marivânia chega à mansão. A história continua.
Era noite quando Paulo pediu à sua esposa, Patrícia, que mandasse a empregada sair da sala, pois ele queria jantar. Na mesa, ele pegou a colher, franziu o nariz e não comeu nada, pois havia visto a empregada colocar a colher na mesa. Ele questiona a esposa se ela viu a empregada lavar os utensílios e se suas mãos estavam limpas, alegando que esse povo de favela não tem higiene. Patrícia defende Marivânia, dizendo que tudo estava limpo e que ela era muito caprichosa. Paulo então declara que vai instalar câmeras na cozinha. Ele pergunta por Júnior, que entra pela porta cambaleando. O pai o convida para ir a uma reunião de amigos no clube, mas Júnior recusa, dizendo que está bêbado e passou a tarde toda comemorando vitórias. Júnior se dirige ao quarto, e Paulo pergunta a Patrícia sobre essas vitórias. Ela responde que não sabe, mas que vai conversar com o filho. Paulo sai, sorrindo. Patrícia pede a Marivânia para preparar um lanche que irá levar para Júnior. Ao bater na porta do quarto do filho, ela entra e diz que trouxe um lanche reforçado. Durante a conversa, ela percebe alguns objetos caídos no chão e pergunta o que ele está comemorando. Júnior a olha e diz que sente pena dela, chamando-a de inútil e submissa, afirmando que, de onde ela veio, deveria ser sua babá e não sua mãe. Patrícia, quase sem voz, pede respeito e questiona de onde ele tirou isso. Júnior levanta da cama, abre a porta, empurra Patrícia para fora do quarto e a chama de pobre inútil. Ela volta para seu quarto, sentando-se na cama e chorando. Quando Paulo chega, Patrícia se levanta e começa a contar o que aconteceu. Ele a observa em silêncio e, quando ela se cala, ordena que arrume suas coisas, pois não mora mais ali. Patrícia não reage. Paulo desabafa que nunca passou tanta vergonha na vida durante a reunião, onde mostraram fotos e leram cartas, revelando que Patrícia era uma favelada. Ele se sente enojado por ter estado com ela todos esses anos, afirmando que ela mentiu sobre sua classe social. Patrícia pergunta de onde ele tirou isso. Paulo chama a segurança para expulsar Patrícia da casa, afirmando que nunca mais dividiria o lar com uma pobre nojenta. Patrícia pega sua bolsa e sai da mansão, levando o pouco dinheiro que tinha para pegar um ônibus. Marivânia, ao ver Patrícia sendo expulsa, tenta caminhar rápido, pisando nas flores do jardim. Ela observa Júnior entrar em um carro que não pertence à família, acompanhado de um homem. Marivânia tenta sair pelo portão da frente, mas os seguranças a instruem a ir pelo portão dos fundos. Enquanto anda rapidamente pelas ruas escuras, ela encontra Patrícia na parada de ônibus, sozinha e ainda chorando. Um carro se aproxima, e Patrícia conversa com o motorista antes de sair correndo, ouvindo tiros. Marivânia se esconde em um beco. Um ônibus aparece na rua e o carro de Júnior para em frente ao beco onde ela está. Ao ver Júnior no carro preto, Marivânia coloca a mão na boca. Ele para o carro e se prepara para sair. Marivânia fecha os olhos enquanto as pessoas do ônibus apontam para o carro, afirmando que quem estava nele atirou, e outras pessoas correm atrás do veículo. Júnior arranca com o carro, e Marivânia aproveita para sair do beco e correr até Patrícia, que está caída no chão. Marivânia avisa que vai chamar os bombeiros, mas Patrícia pede que ela escute, revelando que foi seu filho quem atirou. Marivânia diz que não voltará a trabalhar lá sem Patrícia. Ela pede que Marivânia volte e finja que nada aconteceu, para ver o que Júnior está fazendo. Marivânia expressa seu medo do filho. Os bombeiros chegam, e Marivânia acompanha Patrícia para o hospital. Elas passam a noite lá, e Marivânia liga para alguns parentes distantes, dizendo que passará a noite no trabalho. Na manhã seguinte, bem cedo, Marivânia chega à mansão. A história continua.